senhor presidente, deputados presentes, funcionários. Lendo as matérias dos jornais do dia de hoje, lendo as matérias que estão aí nas redes sociais e observando os fatos que estão colocados na nossa realidade, me chamou a atenção um questionamento que foi feito na internet por um estudante que estava participando de uma convocatória para um ato que vai haver agora no dia 21, às 16 horas, em Copacabana, um ato que está sendo chamado por nenhuma organização política, está sendo chamado por estudantes, por jovens, chamando um dia contra a corrupção, chamando um dia do Chega de Corrupção. E toda uma preocupação dessas pessoas em estarem nas redes sociais convocando esse ato contra a corrupção. E o questionamento que ele fazia era: como que pode, dentro de um Estado democrático de direito, como que pode, dentro de uma suposta democracia, não existirem leis, e mais do que leis, não existirem instrumentos eficazes para fazer com que essas leis sejam cumpridas e que se possa punir criminosos, que se possa punir corruptos, que se possa punir agentes públicos que deveriam estar resguardando o Estado, deveriam estar resguardando a coisa pública, mas na verdade estão utilizando da sua colocação dentro desse Estado, estão utilizando dos cargos que ocupam dentro desse Estado para construir relações promíscuas, relações econômicas promíscuas com setores privados e fazer com que, e promoverem uma verdadeira rapinagem desses setores privados contra a coisa pública. Onde está o Estado democrático de direito? Onde estão as leis desse Estado democrático de direito? Onde está a democracia que não dotam os cidadãos, que não dotam as pessoas que realmente não aceitam conviver com essa situação, de capacidade de dizer não e de capacidade de ver esses agentes públicos punidos? Isso pode parecer muito clichê, mas a sociedade que nós vivemos atualmente, o Estado democrático que nós temos atualmente, ele tem leis e ele tem recursos para punir os pequenos corruptos e os pequenos corruptores. Por exemplo, se um ladrão passa correndo ali pela Rio Branco, mete a mão no cordão de uma pessoa e rouba esse cordão, se esse ladrão for preso, ele vai ficar na cadeia. Ele vai ficar na cadeia, ele vai ter que amargar a sua pena. E geralmente em cadeias onde não são garantidas minimamente as condições de dignidade para as pessoas, mas são presos. Como deveriam ser, porque se é ladrão tem que ser preso. Mas tem uma reflexão que tem que ser feita aqui, é que no Estado Democrático de Direito que nós vivemos, existe lei e mecanismo para manter preso e para manter punido os pequenos da sociedade. Os setores mais pobres da população que vão à marginalidade, vão à criminalidade, a esses as masmorras. Mas aos grandes, aos tubarões, aos altos funcionários, aos cargos eletivos, aos governos, aos altos cargos no judiciário, esses geralmente não se vê essas pessoas presas. E essa reflexão estava sendo feita por um estudante que está tentando convocar uma marcha contra a corrupção. E aí,
nós vamos olhando essa relação que é feita do Estado com essas grandes empresas. E muitas vezes, se você quer achar realmente quem está fraudando o Estado, quem está se utilizando de pessoas que são estrategicamente colocadas em postos-chaves das instituições que compõem o Estado, não é muito difícil, inclusive, é só você pegar, geralmente, a lista dos doadores de campanha dos grandes partidos que compõem hegemonicamente o Estado. Se você olhar a lista de doadores de campanha dos grandes partidos e você for olhar os nomes dessa lista e comparar com aqueles que têm grandes contratos com o Estado, fatalmente você vai ver que a identidade é quase que 100%. E essa reflexão que está sendo colocada é muito importante, porque essa mesma pergunta que esse estudante fez é a pergunta que nós temos que fazer hoje para a situação que nós estamos vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Eu li os jornais hoje pela manhã e aí está dito que existe a possibilidade do Conselho Superior do Ministério Público rever o arquivamento do processo que foi feito contra o governador Sérgio Cabral em função de denúncias de irregularidade na relação do governador Sérgio Cabral com Cavendish e o Eike Batista, grandes empresários que mantêm grandes contratos com o Estado. Quer dizer, o Cláudio Lopes foi lá, pegou o processo, as denúncias, todas elas fartamente comprovadas, enfiou dentro da gaveta, guardou, arquivou, e nada se falaria mais sobre o assunto se não fosse a prisão do Cachoeira, se não fosse as contradições que existem entre os próprios setores da burguesia, entre os próprios setores do governo, entre as contradições que existem entre os diferentes partidos que compõem aí essa grande hegemonia, PT, PMDB e os outros partidos mais que estão aí hoje na base do Estado brasileiro. Se não fossem as contradições entre eles mesmos, não se teria um novo episódio envolvendo o governador Sérgio Cabral com esses grandes empresários. E aí, a ação política, porque é política sim, né, do Cláudio Lopes, do procurador-geral, de ter colocado na gaveta, passaria desapercebida. Mas como houve um novo fato, como existem forças se debelando, né, me parece que nós estamos vivendo uma situação onde será necessário que alguns anéis sejam dados aos lobos, né, e pelo que eu vejo, existem 3 governadores, Sérgio Cabral, Marcondes Perillo e Agnello, em Brasília, que talvez venham a se transformar nos anéis necessários de serem dados pelos partidos, inclusive pelo PSDB, DEM, partido de oposição, para se renegociar, se repactuar até uma situação anterior. Como o governador Sérgio Cabral já está no final do seu segundo mandato, como o governador Sérgio Cabral não é mais candidato, não será mais governador, como o governador Sérgio Cabral não será mais o responsável pelas assinaturas dos contratos, pelas assinaturas dos pagamentos, pelas assinaturas dos licenciamentos, né, irregulares, talvez esteja na hora dele ser entregue aos lobos, se essa CPI realmente prosperar. Me parece que sim. Eu vi na internet hoje, eu estava vendo entrevista de algumas figuras, vi inclusive o deputado federal Pisciani, né, filho do ex-presidente aqui da casa, fazendo também algumas denúncias, cobrando algumas, fazendo cobranças de algumas ações que deveriam ser feitas para penalizar a Delta por um contrato que ela não cumpriu na questão da construção de casas populares. Então parece que começa a se avizinhar uma crise aqui no estado do Rio de Janeiro, dentro do próprio PMDB, que era uma crise que existia, mas era uma crise mais surda, mas que na medida que cresce para fora a possibilidade de um envolvimento maior, de um aparecimento maior do nome do governador Sérgio Cabral nessa questão da CPI,
me parece que dentro do próprio PMDB começa a existir aí uma movimentação para se ver quem serão os anéis que serão entregues aos lobos nessa questão. Não interessa também ao PT segurar o Sérgio Cabral aqui, né, na medida em que não será mais governador, na medida que o PT tem, né, no Lindbergh Farias, no senador, né, a sua própria opção para o próximo governo. E então nós temos aí, dentre esses partidos que são amigos, que compõem alianças, que compõem acordos, que compõem pactos, mas dentro do seio desses amigos hoje partidários, existe uma verdadeira crise, né? Para quem é que se salva desse grande escândalo e quem é que consegue se manter de pé para passar por esse processo eleitoral agora de 2012, a nível das prefeituras, das vereanças, né? Está melhor colocado para 2014. Na verdade, dentro da crise que está colocada agora, que para a sociedade é uma crise moral, que para a sociedade é uma verdadeira vergonha, porque não é só um problema de moral, o problema que quando se rouba do Estado, isso significa que se lesa a sociedade, isso significa que se lesa um estado de bem-estar social, que aliás há muito tempo não existe no Brasil. Mas objetivamente, cada vez que o governador Sérgio Cabral autoriza que seu amigo Cavendish receba um dinheiro do Estado sem nem ao menos assinar um contrato, significa mais gente morrendo nos hospitais, significa mais gente analfabeta nas escolas, significa na região serrana, em Teresópolis, que mais uma vez passou por uma tragédia, mais gente sem casa, mais gente sem escola, mais gente sem alimentação, enquanto o prefeito, amicíssimo dessa escória política, promove macabros banquetes de R$1 milhão. Então, esse jogo está bem interessante de ser acompanhado, né? Está muito interessante de ser acompanhado. A gente vê as cifras. Cabral, no total, durante seu governo, já passou a Delta, ao seu amigo Cavendish, R$1 bilhão e 490 milhões. Mas não foi só o Cabral. Como a Delta é a principal empreiteira do PAC, no ano de 2011, o governo federal passou a Delta, né, fora o que ainda não foi empenhado, só de pagamento feito, 884,4 milhões de reais. São cifras todas elas faraônicas, cifras todas elas muito grandes. Mas aí, como a crise é muito grande, entre eles mesmos começa a ter que ser construída alguma reação. E aí, foi mostrado hoje nos jornais também, uma investigação do Tribunal de Contas da União, né, a partir de um inquérito civil contra o governador Sérgio Cabral, contra a Delta, movido pelo Ministério Público Federal. O TCU, que não é nenhum órgão do Partido Socialismo e Liberdade, viu gente, só para avisar. O TCU confirma que existe ilegalidades e fraudes, que recursos foram passados sem a formalização de contratos, improbidade administrativa, gestão temerária, tráfico de influência. Talvez, é o mais provável, porque o TCU está dizendo que o governador Sérgio Cabral não cumpriu, feriu a lei de licitações. E, além da Delta, é importante dizer que existem outras empresas que estão aí nessa mesma performance. Christian Nielsen, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Queiroz Galvão, todas empresas, aliás, que formam consórcios ilegais, diga-se de passagem, que hoje estão dentro dos principais empreendimentos que estão sendo construídos aqui no estado do Rio de Janeiro, em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, a partir da assinatura, a partir da bênção dada pelo governador Sérgio Cabral, que é o grande, digamos assim, articulador dessas sociedades. Então, aqui o que se coloca nesse momento, eu acho que eu ouvi o chamado que está sendo feito pelos estudantes. Eu acho que a voz mais perfeita nesse momento para enfrentar essa situação que está colocada aqui é
estarmos presentes no dia 21, lá em Copacabana, na marcha que está sendo chamada contra a corrupção. Lutar contra a corrupção acaba com o sistema de desigualdades sociais por si só? Não. Lutar contra a corrupção significa socializar e aumentar e distribuir riqueza entre as pessoas? Não. Mas lutar contra a corrupção é fundamental para que a gente lute contra essas injustiças sociais que estão colocadas. Então, por isso que é muito importante nesse momento, né, fazer esse debate publicamente. É muito importante que esse debate que está sendo feito dentro hoje, né, do PMDB, dentro do governo federal, dentro do governo estadual, que esse debate seja feito aqui no parlamento. O parlamento é a casa de debate, não é a casa de debate? Então é importante que seja feito aqui. E nós do PSOL vamos fazer esse debate aqui. Mesmo que parte dos meios de comunicação se somem, né, alguns políticos se somem a algumas pessoas para tentar tirar do PSOL a possibilidade de fazer esse debate. Como foi o caso nos jornais que nós falamos ontem. Conclusão, sobre isso aqui. Para concluir, o senhor não me avisou, estou concluindo. Como foi o caso das acusações de que o PSOL estaria abrigando no seu seio miliciano. É tão ridículo, dada a história do nosso partido, é tão ridículo, dado quem é o nosso companheiro Marcelo Freixo, é tão ridículo, né, que nós só tomamos essas denúncias por aquilo que são. Estão tentando fazer com que o PSOL entre numa defensiva e não possa fazer o debate político, ético, moral que a sociedade necessita nesse momento. Não vai pegar, não vai pegar. Nós vamos fazer esse debate, nós vamos cobrar explicações do Estado. Nós queremos que o governador Sérgio Cabral venha na Assembleia Legislativa. Não adianta ele chamar a tal comissão de ética que ele formou com seus funcionários e dizer que essa comissão vai auditar os contratos da Delta. O governador Sérgio Cabral não tem moral para auditar contrato com a Delta, nem para auditar contrato com ninguém. O governador Sérgio Cabral, nesse momento, tem que vir à Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos a essa casa dessas relações imorais, espúrias e promíscuas que ele mantém com a Delta e com as grandes empreiteiras. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito era o deputado Robson Leite, mas pediu que trocasse com a ordem de inscrição com a deputada Clarissa Garotin.